Este é o tema do Canal Livre de hoje. No fundo você quer. Aquilo que você deseja que você não quer, no fundo você quer. Então vamos lá. Ainda que seja uma coisa negativa. Mas se despertou por algum motivo. Então, peraí, vamos organizar. Vamos organizar. Gaiarsa, começa do início. O que você estava dizendo? É um dado muito fundamental de todo o trabalho psicológico. Primeiro, os nossos desejos originais são gradualmente e coercitivamente reprimidos e no lugar deles são postos, enxertados ou exigidos uma porção de outros desejos, entre aspas. Quase todas as escolas de psicologia hoje em dia se distinguem o que se poderia chamar desejo primário, genuíno ou verdadeiro e desejo secundário, compensador, aprendido ou que você faz porque os outros querem e você pensa que deseja. Então, é muito difícil, a meu ver, eu saber exatamente o que eu desejo. Eu acho, às vezes se diz eu saber o que eu quero. Eu, no caso, estou dando como iguais, querer e desejar. Mas a maturidade, quer dizer, o decorrer da vida, vai denunciando os seus desejos reais, não é? Se você estiver muito atenta e aprendendo com a vida, você devagarinho vai extraindo os seus desejos reais daquela montanha de coisas que te ensinaram a desejar, exigiram que você desejasse, esperavam que você desejasse. E a frustração desempenha um papel aí, não? Mais a elaboração da frustração. É aí que eu vou descobrindo, se eu tiver senso, sorte e com quem falar, das frustrações eu vou dizendo, puxa, eu pensei que eu quisesse isso, mas olha, agora que eu tenho na mão tá xoxo, não tem graça. Então não é isso que eu quero, é outra coisa. Agora, eu acho que tem o outro lado da história, é que muitas pessoas, na linha do que você está colocando, são forçadas a querer. Então, por exemplo, vamos pegar o mito do Dom Juan. Quer dizer, a força de vida para ele é colocada como o desejo. Quer dizer, ele tem o desejo de conquistar, mas ele não tem o desejo de entrar em intimidade. Eu acho que essa é uma das maiores distorções, não só no campo sexual, que eu acho que felizmente estamos saindo dessa praga, mas a nível de acumular riquezas, a nível de acumular amizades, de acumular viagens. Por exemplo, viagem. Tem que viajar, tem que viajar. O tem que, o deve, você deve. Eu acho que destrói essa sutileza. Agora, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, retomando um ponto que a Esther colocou, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico na história da humanidade. Porque quando até Gorbachev, o Bush infelizmente é um ser inferior, mas consegue perceber que, olha, gente, se a gente fica brigando com o outro, a gente vai se perder. Quer dizer, quando até os políticos, normalmente são pessoas retrógradas, atrasadas, conseguem ver que a gente tem que dar uma olhada para dentro. É que, eu não sei como que o Gaiarsa está na experiência dele, agora, eu estou admirado no consultório, um número maravilhoso de homens e mulheres que pararam de reclamar do marido e da esposa. Por que eles estão reclamando de Eles pararam de... As pessoas estão começando a perceber que a guerra é consigo mesmo. As pessoas estão começando a perceber que elas têm que estar atentas para o que elas querem, porque se elas não tiverem sintonizadas certinho nos seus desejos, não adianta ficar trocando objeto do desejo, porque vai continuar frustrado e infeliz. Olha, isso que o Gaiarsa fala. Diga, Cris. Eu acho que isso está muito ligado também ao esquema de valores, né, da gente. Porque depende, vai passando o tempo na nossa vida, a gente faz um esquema de valores que muitos desejos que a gente, sabe, cultivava, a gente vai deixando, vai limpando, né? É bem por aí também. Nesse sentido que você está falando, as pessoas estão evoluindo nesse sentido, né? Eles estão dando menos valor para tantas coisas que a gente foi incutida desde pequenininha e há muito tempo atrás. A verdadeira a mutação da vida faz com que a pessoa mude de ideia, mude de desejo, mude de tudo, de profissão, de lugar, de tudo. Diga, Zé Américo, eu gostei muito da coisa do Gaiarsa, do desejo primário e desejo secundário. Saber quais são os desejos primários. Porque, posso falar que eu quero que vocês falem sobre isso. Você falou em viagem, tem muita gente que não gosta de viajar, mas que quando o outro viaja, fala assim, ai, eu queria tanto viajar, não queria nada, a pessoa tem horror de viajar. Então, tem uma mistura entre o que você quer mesmo... Desejo e inveja.
Você está fazendo Exatamente, a mistura, então, vamos misturar desejo e inveja. Vamos lá. Aí eu acho que até que mistura. Aí mistura? Pronto, então vamos por aí, que é quando mistura. Vamos lá. Eu queria ampliar um exemplo que o Chiniachik disse, talvez Tá. para esclarecer as pessoas. A gente tem uma linguagem meio sintética, usual. Digamos assim, a lei do machão. Tenho que topar qualquer parada com qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer lugar. A lei do machão é essa. Não há nada mais indiscriminado, mais grosso, mais estúpido do que isso. Inclusive porque o melhor ingrediente da sexualidade é primeiro uma atração relativamente específica. É alguém que me toca, que me faz vibrar, que tem química, aquela história. E certamente não é qualquer mulher que faz isso com a gente. Mas o machão entra direto, deu soco, vai comigo. Cai na rede é peixe. Quer dizer, o meu desejo é transar com todas. O melhor castigo, eu às vezes queria ser Deus para fazer o desejo das pessoas e elas descobrirem que não era nada daquilo que elas queriam. Daria uma novela incrível. Então, e você acha que isso seria uma tônica da população masculina brasileira? Eu acho que ainda é uma tônica, assim, estatístico, não é? Significa que grande parte dos brasileiros confundem o seu desejo, não sabe exatamente qual é o seu desejo, quer dizer, historicamente, é isso? Eu acredito nisso. E aí, gente? Vamos discutir Tem a isso. mídia também, né? Claro, a mídia provoca desejos Estimulando, o tempo todo, né? Acrescentando, criando novos. E também tem um processo de convívio social, que eu acho que é uma coisa muito baseada nessa coisa de querer o que o outro tem ou querer o que o outro quer, como se aquilo fosse a coisa certa. Há muita facilidade aqui, pelo menos na sociedade brasileira, a gente vê isso, né? De as pessoas irem correndo para cá, todo mundo, depois correndo para lá, todo mundo, ninguém sabe por quê. E aquilo, de repente, se transforma em outra coisa. Se criam desejos aqui de uma forma, né, com muita facilidade. E eu sempre cito a morte do Tancredo Neves como um evento. Não, eu nunca vi se criar numa população inteira o desejo terrível de dar vida por aquele homem. Com o maior respeito, com o maior respeito. Mas as pessoas iam lá, elas queriam se crucificar, elas queriam fazer... E de um ano depois ninguém mais lembrava que ele tinha morrido. Como é que um desejo passa fácil desse jeito? Vamos falar sobre a população brasileira. Vocês lembram aquela época que a pessoa chegava no supermercado e assim, em nome de Sarney, eu fecho esse supermercado. Eu fecho, eu estou fechando porque eu quero, porque eu sou fiscal. Gente, então, nós somos o quê? Nós somos a mercê de quê? Socorro, eu estou insegura. Vamos lá. Mas já falar em nome de Sarney já é uma coisa engraçada. Em nome de Sarney. E era o seu desejo. Em nome de Sarney, pare. Em nome de Sarney. Para de picotar esse preço. Peraí, Eu quero fazer essa peça em nome de Sarney. Olha, Olha o desejo dela. Mas espera, só que a gente está rindo. Mas naquela época todo mundo dizia, fecha, é isso mesmo e tal e tal. Então, Zé Américo, vamos analisar o seguinte, vocês que entendem. Nós estamos à mercê de um inconsciente coletivo que deseja tudo errado, é por aí. Desejo, olha, há um tempinho atrás tinha um monte de gente que queria que o dinheiro da poupança fosse tirado deles. Eles queriam. Eles deixaram lá. Não era. Eu faço questão, porque eu quero contribuir com você. Não houve isso. Houve, é recente. Parabéns do Brasil. Né? separar entre desejo e moda. A maioria das pessoas que seguem a moda acha que isso deseja. é fantástico, Isso é desejo verdade. de moda, isso mesmo. Uma coisa E agora? Então vem cá. E inveja, portanto. Se eu não tenho, o aí a outro gente tem, eu chega não na tenho. inveja, claro. Chega. Isso. Eu acho que Desejo artificial e inveja artificial. essa tocou É num tudo ponto meio fundamental, porque planejado. quando a gente fala em desejo de uma forma genérica e abstrata, a gente é tentado a ficar exatamente só em generalidades. Só que essas coisas são vivenciadas socialmente. Não é? Elas são vivenciadas dentro de uma dinâmica social onde o mimetismo e a criação de estereótipos é fundamental. E onde os meios de criação de modelos de comportamento exercem um papel decisivo. Exatamente. Daí o papel, exemplo, exatamente dos meios de comunicação de massa. Quer dizer, você passa a ter padrões, ela lembrou muito bem, a Cris, você passa a ter valores que supõe que são valores seus, na verdade são valores apenas copiados, não é? Mimetizados, sem qualquer autenticidade. Vale a pena resgatar a palavra que o existencialismo pôs tanto em voga há 2 décadas atrás. Você esquece do seu próprio impulso, na verdade você simplesmente representa, não é, ações, comportamentos que você retira de um certo contexto e que naquele momento são o comportamento da moda, o comportamento consagrado, o que abre caminho, o que de alguma maneira te valoriza, e você na verdade não
frequenta as suas próprias raízes de desejo. Quer dizer, a grande sabedoria é a gente realmente descobrir os desejos primários, os nossos desejos primários, que não são universais, são muito peculiares, são muito singulares. Qual é a fala de todos os iluminados, inclusive de algumas canções muito inspiradas? Que você tem que voltar a ser criança. Exatamente. Porque tudo que é adulto em você é desejo postiço. Desejo aprendido, se livrar de todos copiado. os desejos aparentes, digamos, para alcançar um pouquinho o mais seu, o mais próprio, o mais fundo. Exemplo disso, por exemplo, que está acontecendo no Japão, tá? É que, por exemplo, eu sou modelo, e eu fui pro Japão porque eu queria ir pro Japão, porque eu queria conhecer o Japão. Só que quando eu cheguei lá, eu vi, assim, japonesas fazendo operação no olho para ficar ocidental. Quer dizer, o que é isso? Entendeu? Aí eu comecei a parar e pensar, assim, eu queria muito estar aqui, mas assim, eu tô contribuindo para um desencadeamento de gente que está abrindo uma revista e vendo eu de ocidental, e ela não é a minha, sabe, não tem nada a ver comigo. Entendi. Sabe? E é uma coisa que é muito normal. Acontece lá, acontece aqui. Aqui a gente faz ao contrário, a gente adora a loira de olho azul. Sim. Entendeu? Aqui tem o negro que quer alisar o cabelo. Exato, tá vendo? Agora, o importante é o seguinte, é se nós adoramos ou não, quer dizer, é onde está a verdade do desejo. Exatamente. Porque aí é que Isso está, muito o que estão fazendo com que nós desejemos? E aí, de repente, você não sabe quem é você. Tudo, né? Entendeu? Quem é você? Você não sabe responder, mas não sabe mesmo. Porque o teu desejo está absolutamente configurado numa outra coisa. Não é Eu isso? acho que tem dois aspectos que a Cris colocou. Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, têm muita necessidade de aprovação dos outros. E a outra coisa é que é a necessidade de ser semelhante. Isso é muito antigo, né? Quando o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, né? Que ele fala que é o contrário, eu acho que isso marca esse processo nosso de perda de individualidade. Agora, isso é a sociedade. A sociedade realmente quer cada ser humano o menos individual possível, o menos pessoal possível, para que as camisas possam ser produzidas em massa, os carros possam ser produzidos em massa, os filhos possam ser criados em massa. Os partidos políticos. Os partidos políticos. Hoje eu estava com um cliente no consultório e falou assim, Roberto, ele é uma pessoa extremamente intelectual, falou, olha, 3 filhos meus são altamente intelectuais e um não é. Estava ali no livro dele. O que eu faço com ele? Eu falei, olha, eu acho que talvez ele seja o que é ele. Os outros talvez não sejam individualizados, seguiram os padrões parentais. Mas quando alguém é diferente, o pai marca a consulta para saber por que o coitado é diferente. Então, o ser espontâneo, o ser autêntico, ele causa preocupação. Ele deixa as pessoas sem saberem o que fazer porque tem um código. Alô, Gilce. Oi, Roberto. Como é que você está? Ah, eu estou bem. Quer dizer, tem um código. As pessoas... Oi. Você ligou. Ah, quis escutar sua voz. É só isso só. Esse cara é louco? Então, quanto menos a gente for pré-programado, as pessoas não sabem o que fazer. Exatamente. Feio. Exatamente. O cara que se individualiza é o patinho feio e a ovelha... Sem transgressão não há individualização. Claro. Essa frase é mortífera. E a gente não pode esquecer que a própria maneira com que nós designamos o singularíssimo é idiota. Exatamente. Olha, a singularidade, o limite da singularidade é a idiotia. Então, com isso, a gente amarra esse bloco. Ora, se, disse o Gaiarsa, sem transgressão não há individualização, e a singularidade é uma coisa tão rara que é até apontada como uma coisa patológica, digamos, na nossa sociedade, vamos então no próximo bloco analisar o seguinte. Você, já que o tema é desejo e inveja, vamos ver o seguinte. Você sabe o que você deseja? Ou o seu desejo é um desejo postiço, como disse aqui o Ângelo Gaiarsa? É um desejo de mentirinha, um desejo vendido pela mídia. E o desejo é tão pequeno que você inveja se o outro tem. Será que nós estamos vivendo isso? Vamos para os comerciais e já voltamos. Ligue para nós, porque ninguém no duro sabe qual é o seu grande desejo, seus grandes desejos. Pior do que isso, eu diria que o desejo autêntico ele vem com medo. Se eu acho que tudo bonitinho, todo mundo fez, eu vou fazer, não sei se eu estou desejando, acho que é um passatempo. Se eu penso uma coisa e digo, nossa mãe, esse é o meu desejo. Imagina se eu faço isso, se eu consigo realizar aliás, isso, tem né? tudo a ver com, preciso dizer, fofocas que se dizia a meu respeito.
mil coisas que eu perturbava as pessoas, digamos, eu posso dizer claramente qual é a minha maior ação terapêutica. Eu levo as pessoas a fazerem o que elas querem. E elas morrem de medo no caminho. Certíssimo. E elas ficam fugindo para tudo quanto é lado para inventar que querem outra coisa. Mas eu vou muito de olho, muito de voz, vou percebendo quando a pessoa vibra de verdade ao falar disso ou daquilo, vou puxando e segurando. E depois eu digo, olha, você tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer o que você quer. Porque para fugir do que quer, é que ele fica desejando o que o outro já quis, que fica mais claro. É muito mais todos fácil, os desejos exatamente. secundários. Já tá, E fora né? tudo... Não é perigo, né? Então, regra fixa, se um desejo me dá medo, alta probabilidade dele ser autêntico. Se eu entro assim direto, provavelmente é um desejo coletivo. É uma moda, é um brinquedo, é um passatempo. Também tem um preço a pagar. Por exemplo, um cientista que fica anos e anos da sua vida lá, quietinho no seu canto, ninguém sabe nem que ele existe, para depois vir com a descoberta e a obra, isso é o resultado de um desejo autêntico, né? Ele Autêntico. pagou o preço que foi preciso, né? Foi até o fim. Um ator prefere montar o seu espetáculo ali na marra, em vez de fazer uma novela, também é um desejo autêntico, né? Terceiro critério. Terceiro critério de desejo autêntico. Medo de arriscar. Eu queria fazer, mas... Ai, que medo. Vá em frente, porque esse é de verdade. Agora, Mas esse vai mudar muita coisa no caminho. É bom que se diga muito mais do que você pensou. Mas isso Agora, é legal. Às vezes, na prática, a gente vê que aquele medo, ele era Banal. não só menor, como às vezes ele nem tinha razão de existir. Isso depois que você É fez. uma fantasia que você, porque antes- depois que você vai. Aí Você não é diz assim, mas eu vantagem. tinha tanto medo, eu me segurei tanto, valeu a pena aí, né? agora, do outro lado da história, eu acho importante a gente falar da depressão. Tirando as depressões traumáticas, porque a pessoa descobriu que tem uma doença grave, o filho morreu, foi à falência. Normalmente as depressões, elas são a repressão do desejo. Quer dizer, aquela pessoa que tem... a pessoa, por exemplo, aquela mulher, senhora, que tem um desejo de tacar uma bomba atômica em casa, enfiar uma maçã na boca do filho, pegar e trocar o número e falar para o marido, mudou-se. E ela não faz nada disso, ela fica lá sentada, queimando os olhos em frente da televisão, esperando o dia seguinte chegar. Essa mulher vai ter um castigo, vai ficar depressiva. É importante, né, se você é depressiva, saiba que você está recebendo um castigo de não respeitar os seus desejos. Por que você fala você é depressiva, né? Depressão é sempre ligada mais à mulher do que ao homem, não é? Então eu vou falar, você é depressivo. Se você fica todo dia batendo lá no seu carimbo, naquela repartição, sem ter a mínima vontade... Não, mas eu não falei por bronca, não. Eu acho que é uma coisa mais... mulher fica mais deprimida que homem? Eu o homem acho não tem tempo. a depressão, a depressão do tipo existencial, infelizmente, ela pega mais as mulheres, porque as mulheres, na minha estatística, ela é mais reprimida nos desejos. Porque o sexo ainda é uma válvula de escape para muitos homens e está começando a ser. Na verdade, eu acho que se a gente tirar a nossa classezinha média e tal, o mundo não... o grosso da população não tem. Então, mas os homens também têm aquela depressão, é aquele sujeito que faz 20 anos no banco, ele olha no espelho de manhã, quando acorda, e fala, meu Deus, eu vou fazer aquilo tudo de novo, sem ter a mínima vontade, né? Agora, peraí, gente, mas aí é que tá o drama. Porque, olha, vocês não se podem esquecer que o Gaiaça falou aqui, sem transgressão não há individualização. E disso o Zé Américo falou... Ai, tomara que meus filhos não estejam Falou vendo o de programa. que a singularidade custa caro. Ora, se essa esposa que quer enfiar uma maçã na boca do filho, quer mudar o número da casa para dizer para o marido não entrar mais lá dentro, que ela está depressiva e ela quer transgredir, se ela transgredir, ela vai pagar um preço muito grande. E se esse bancário que está carimbando resolver tocar banjo na esquina do banco, ele vai ser de uma singularidade tal que eu não sei se ele vai aguentar. Então, esta sociedade faz o que conosco? Chata, ela acaba com os nossos desejos, ela massifica o nosso Ela faz desejo. uma coisa Vamos lá, pior, massifica. ela faz uma coisa pior. Ela diz que você é incapaz. Ela diz que você não tem competência. Desde criança, você entra na escola, a professora ela fala, você não sabe, você não sabe fazer uma casinha certa. O meu filho vai fazer um desenho lindo e vem a professora e fala, Ricardo, seus traços têm que ser mais certinhos. Quer dizer, desde criança, o ser humano ele é convocado a compreender que ele é incapaz. Então
Ele arruma um empreguinho, arruma um casamentinho. Tudo bem, casamento é sensacional, o emprego pode ser sensacional, mas eu consegui esse casamento. Meu Deus, eu não posso falar pro meu marido que eu tô chateado com o fato de eu não ter orgasmo. Meu Deus, eu não posso falar pro meu chefe que eu não gosto que aqui tá muito frio. Meu Deus, isso fica esse terror. As pessoas parecem que elas não têm confiança nelas. E eu acho que essa é a grande revolução agora. O mundo vai ficar mais produtivo quando a gente acreditar que a gente é capaz. A gente é capaz de fazer casamentos lindíssimos, famílias lindíssimos, empresas maravilhosas. Mas essa conformação com uma realidade pequena é que eu acho que aumenta a inveja muito nas pessoas. Então, por exemplo, a mulher, quanto mais reprimida, mais compete por coisas pequenas. Exatamente. Era uma coisa... Não, é uma coisa pequenininha. Assim como as pessoas na cadeia competem por um cigarro, né? Quanto menor o mundo, maior é a capacidade de você ter sentimentos negativos. Eu acho que a coisa é em cima de pobreza, né? Porque as pessoas ensinam que é pouco. Isso está no meu primeiro livro, A Carícia Essencial. As pessoas falam assim, olha, afeto tem 10. Então, você troca com seu marido, porque você troca com seus filhos, porque só tem 10. Olha, tá trocando carinho com os filhos do outro. Vai ter menos para mim. Então, é baseado em pobreza. Quer dizer, olha, tem 10 e tem que dividir, eu tenho que pegar 9 e um ver o que faz. E não em criar recursos. Eu acho que criar recursos amorosos, afetivos. A nossa cultura, infelizmente, ela é baseada na pobreza, que tem pouco. E tem uma outra coisa que passam também, uma outra coisa que passam pra gente são situações ideais, que são absolutamente inverdades. Não existem casamentos ideais, pais ideais, nem família incrível, isso na vida. Então você sempre fica achando que o seu vizinho, a casa do seu vizinho é maravilhosa, não é? A televisão dele é muito melhor. A comida do vizinho é melhor, e lá tudo funciona muito bem. É mentira, é mentira. Que o seu analista é perfeito, né, galera? Agora, que ele não tem problema. O desejo e a inveja. Essa moça que o Chiniachik falou, tá lá na casa dela, o marido tá lá vendo televisão e tal, né? De repente ela tem um desejo de ser a Irene. Não sei. Peraí. De ser assim, mulheres assim, de sucesso, que trabalham, são atrizes famosas, premiadas e tal. Agora, por outro lado, de repente, tem mulheres famosas que têm vontade de ser aquilo. Tem um larzinho daqueles. De namoradinho. Exatamente. O salário do mês que o marido traz para casa, aquela coisa que não tem dúvida, né? Então, esses estereótipos confundem a cabeça das pessoas, América. Sem dúvida. Eu acho que a questão basicamente é essa, né? Eu estou me lembrando aqui de um conto famosíssimo da Clarice Lispector, inclusive serviu de ponto de partida para o psicanalista Renato Mezan para analisar exatamente a questão da inveja. É um conto muito rico que permite partida para uma série de questões e eu mesmo já usei para analisar outras questões, a questão da lógica, etc. Mas o Renato Mezan pegou esse conto chamado Legião Estrangeira para tratar da questão do desejo da inveja. É um conto que não sei se vocês leram, que está no livro também chamado Legião Estrangeira, a história de uma família muito estranha que vem ficar vizinha de uma escritora que, por hipótese, poderia ser a própria Clarice. Quem conheceu Clarice na intimidade sabe que ela vivia uma vida mais ou menos daquele tipo como ela descreve ali. É uma família que é uma legião estrangeira, que é um pessoal todo fechado, em si mesmado, trancado em si mesmo. Ela descreve muito bem um pessoal de boca fina, como se tivesse acabado de receber um corte, um pessoal todo cheio de regras. E tem uma menininha, que é a personagem principal, que é, na verdade, um adulto em miniatura, que se apresenta no conto e se apresenta à escritora já com o nome perfeito e completo. Ela não diz apenas sou Ofélia, eu sou Ofélia Maria dos Santos Aguiar. Ela era cheia de caixas, cheia de babados, tudo já tinha lugar certo. Ela ficava vigiando aquela mulher que era escritora, meio desarrumada, ela tocava campainha, a mulher chegava na porta, estava aquela menininha lá pronta, Ofélia Maria dos Santos Aguiar, e entrava feito uma vigilante, dizendo, olha, vai faltar legume, você comprou pouco na feira, e faltava. Vai sobrar legume, na outra semana você comprou demais, sobrava. E a mulher vivia atordoada com aquela menina que era uma espécie de superego anão, todo formado, todo estereotipado, que reproduzia em miniatura uma situação de perfeição, suposta perfeição. Até que há um momento em que a menina se desmonta e Clarice descreve genialmente, é o ponto de partida da análise do Renato Mezan, o surgimento do desejo autêntico e o surgimento da inveja.
porque é quando ela está toda pronta, toda arrumada, sentada, vigiando a mulher que escrevia na máquina e tal, e sempre reparando, ela ainda está de penhoar até essa hora, minha mãe não é assim, ela toda cheia de censuras e ela censora de tudo, né? E ela ouve um piu, 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 piu na cozinha, era um pintinho que a mulher tinha comprado para os filhos, e ela fica assustada e tal. O que é isso? É um pintinho? A mulher, é um pintinho. Tá onde? Tá na cozinha? Tá na cozinha. E ela louca de vontade de brincar com o pintinho, de se rolar no chão, de sair daquela postura hierática dela, mas ela não tem condição. E ela começa então a se transformar aos olhos da mulher, e essa transformação, que é lindamente descrita por Clarice, é carregada de uma certa agressividade, porque ela é cheia de desejo reprimido, e ela é cheia de inveja. E isso é que é curioso, que o livro de Clarice também permite mostrar. Há também uma inveja do estereotipado, do prisioneiro do estereótipo, daquele que está fora desses padrões, que consegue uma certa desenvoltura de vida e uma certa singularidade. Isso, de certa maneira, é uma inveja que pode até ser fecunda, mas aquele sabe modo de uma de padrão. coisa, a Esther vai saber dizer isso. Quando, sabe onde eu senti muita inveja? Quando eu tive que trabalhar, não porque todo trabalho é remunerado, mas enfim, quando eu tive que, na época das diretas já, e também em outras ocasiões que eu tive a oportunidade de trocar com político. Eu acho que político tem muita inveja de artista. Demais, demais. Mas isso era um... É mais ou menos... Vocês conseguem fazer o que eles não conseguiam fazer em anos. Eu acho que da nossa disponibilidade, do nosso não rabo preso com as coisas, da nossa disponibilidade. E eu acho que também porque nós lidamos mais com o ser e eles lidam com o ter. Né? Político lida com o ter, ele tem que ter, ele não pode perder, ele tem que ter, está sempre num... E o artista, ele é muito descompromissado do ter. Isso eu sentia muito. A gente às vezes falava a gente só fala bobagem. E eles ficavam assim, mas com que desplante, não é? Como é que pode? Você fala isso que falta de compromisso. E de compostura. De compostura. E você conquista as coisas que eu não consigo fazer. E o invejoso olha na hora que você está olhando, quando você está de costas, e o movimento do invejoso é de baixo para cima. Mas, Irene, talvez seja porque o artista, sobretudo o artista de teatro, sabe muito bem o que significa o valor do ensaio. E ele sabe que, embora haja pré-estreias, estreias e temporadas, ele está o tempo todo ensaiando. E está sempre aperfeiçoando. Ele é um ser ensaiador. E é um ser que ensaia a realização de um desejo, de um projeto. Enquanto que, na verdade, certo? Enquanto que, na verdade, o estereótipo que está imposto é que você seja acabado. Que você, na verdade, seja alguém que jaz ali como alguém que já tem um epitáfio pronto, certo? Quer dizer, essa morbidez da nossa sociedade, que não aceita o ensaísmo daquele que assume o ensaísmo publicamente, torna esse ensaiador objeto de uma grande inveja. Porque ele, na verdade, vive o perigo de um ensaio, de uma experiência, de um risco de liberdade e de criação. Então, olha, vamos voltar a isso? O que é, Irene? Será que eu sou tudo isso? Será que o Maluf está com inveja do Fleury? Ou será que o Fleury deseja ser o Maluf? Não ponha ou não, acho que é as duas. Olha aqui, então, vamos amarrar aqui o seguinte. Existem os desejos primários, que são aqueles recônditos verdadeiros, que a maioria das pessoas não sabe quais são, e existem os desejos secundários, como disse o Gaiarsa, que é o desejo que tem mais a ver com a questão da moda. Você vê televisão, vê aquele carro lá, aquela propaganda do carro, você deseja médio, você não quer ter aquele carro no fundo, você não quer ter aquela saia, você não quer ter aquele apartamento com varanda, tua vida está ótima, mas você fica com um monte de desejo que você não sabe mais nem o que você inveja no fundo. Vamos falar. Às vezes deseja um homem que pagar suas contas. Então a gente pois é, olha aí, tá vendo? Olha aí, as independentes querem ser teudas e manteudas, assim, não dá. Então, inveja, desejo reprimido, onde estamos? Vamos em frente depois dos comerciais.
Amanhã, 9h30 da noite, Xangai Joe no território inimigo, na Terça Máxima. Hoje, não é só a companhia. Telespectadores, o Canal Livre de hoje é sobre desejo e inveja. Depois nós vamos falar mais da questão da inveja, porque por enquanto nós estamos muito falando, aprendendo um pouco do que é o desejo. Então já vimos aqui que tem desejo primário, que é aquele seu, segundo o título dado pelo Ângelo Galharça, que é aquele desejo verdadeiro. A gente fala. Mas aqui no programa foi você que deu em primeira mão. Né? Então, o desejo secundário, que é esse besteirão que a gente tem à toa, sem ter. A gente entra na voragem, entra na moda, aí compra tudo errado, compra sapato errado, sai errada, se penteia errado, faz tudo errado, né? E tem aquele desejo também, aquela coisa da pessoa, do desejo postiço. Né? Que a pessoa fica com aquele negócio na cabeça, dura um tempo, que depois vai embora. Mas o medo do desejo também falamos. E o Galharça quer falar do desejo, o que, Galharça, que você falou? Não é que eu não quero falar porque eu não sei o que desejo. falar. Não, o desejo de se livrar de coisas incômodas, desagradáveis ou dolorosas. Eu nunca vi os livros chamarem isso de desejo. Eu estou jogando aqui para a gente pensar junto. O desejo de abandonar um vício, por exemplo, é isso? Seria? Também, ou até de deixar uma mulher ou um marido, ou até se for o caso, de quando é muito valores, incômodo ou desagradável. Também. Ou até filho, às vezes, que certas horas dá vontade de se livrar deles também. Ou um lugar onde você, por exemplo, um emprego. Você pode estar não gostando e você fica suportando uma situação que você não quer porque você precisa ganhar o dinheiro. Então aí fica aquela situação, quer dizer, a coragem de romper, mesmo quando você não tem um anteparo. Saber romper o vínculo do trabalho quando não está bom. Isso eu acho que é talvez uma das coisas mais difíceis. Muito tão difícil isso, né? É sobrevivência, você precisa daquele trabalho. Emprego é sobrevivência. Não, e mais essas escolhas às vezes são escolhas difíceis, mas muito difíceis. E sempre quem está do lado, naquela posição de que vai dar o conselho, também fica numa situação... Eu lembro o Banco do Brasil. Eu acho que é o maior fabricante de neuroses do Brasil. Porque ele dá condições favoráveis. Ele dá mordomias, então quem cai no Banco do Brasil está perdido. Vai até os 30 anos, faz aposentadoria e aos 15 anos ele começa a ficar neurótico, se é que já não era antes. E morre neurótico, porque não sai de lá, porque é muito vantajoso. Mas acontece que tem pessoas que gostam do banco, trabalham do Banco do Brasil e adoram o Banco do Brasil. Tem isso também. Felizmente. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Tem pessoas que amam a instituição, também tem isso. Mas eu estou dizendo que ela é ótima. E por isso mesmo ela é péssima. Meu bem, meu mal. Porque ela acomoda as pessoas. Acomoda, então como é que... Agora é muito complicado, por exemplo, para quem trabalha no que gosta. Como, por exemplo, é o meu caso. Eu trabalho naquilo que eu gosto. Eu tenho uma certa independência no meu trabalho. Então, o meu primeiro impulso é quando eu vejo que uma pessoa está frustrada, está infeliz, eu dizer assim, larga. Mas eu não tenho esse peito para falar para o outro, larga. Acho que cada um sabe o tamanho da sua perna, né, o tamanho do seu... do seu aperto, e a pessoa que desenvolveu um certo talento de malabarista e de gente que anda em corda e outros não. Quer dizer, eu acho que é pessoas que não vale como conselho, mas o que eu acho que o bom senso manda é que as pessoas que amam o seu trabalho, adoram o que fazem e tal, de repente existem certos momentos que você tem que romper. Não é conselho, não, mas é uma coisa da vida, né? Você não pode superar determinadas dificuldades, porque senão cai naquilo que o Roberto disse, você cai numa depressão complicada. Porque são duas coisas muito fortes, o desejo de fazer o que gosta e os problemas que vêm paralelamente, não é isso? E tem também os sabotadores, quando eles veem que as pessoas estão realizando coisas que para eles seria uma coisa complicada. Principalmente, olha, no que se refere a vícios, né? O cara que é gordo e ele está fazendo uma dieta, ele é sabotado. O cara que está deixando de fumar, ele é sabotado. O cara que está abandonando uma droga, ele é sabotado. Eu tenho a impressão que isso deve causar em determinadas pessoas uma irritação muito grande. O que é essa coisa meio sádica de você... Será inveja? Será inveja dieta, isso? Você vai num lugar, você vai num restaurante com um grupo e aí você pede lá o seu peixinho grelhado.
vai ter sempre um espírito de porco que vai dizer assim, ah, mas experimenta esse pastelzinho, é um só, não vai comer essa sobremesinha? Ou então alguém sabe que você está parando de fumar e diz assim, mas você não sente falta? Ele quer... Não será aí quando... Não será inveja isso? Inveja? Eu acho que é inveja da sua força de vontade. Exatamente. Isso acontece? Esse cretino está tendo uma força de vontade que eu não tenho. É verdade. Que a gente Não pode... necessariamente para aquilo, mas para outras coisas. É porque a gente não pode esquecer que por dentro dessas coisas que nós estamos falando, há uma questão que um pensador do século XVII analisou muito bem, que é a questão da servidão voluntária. Certo? Quer dizer, nós temos uma visão, às vezes, muito romântica da questão da liberdade e da servidão, pensando que necessariamente a servidão é imposta e de fora para dentro. Quer dizer, é o romantismo que nos ensinou isso. Maravilha. E que, sobretudo, as crianças são, assim, anjinhos livres, né? Cheios de asinhas, mas que depois vão sendo presas vão sendo deformadas. Ora, a questão da cumplicidade do sujeito com as suas cadeias, com os seus grilhões, é um fato que já a antiguidade sabia, que foi trabalhado ao longo da história do pensamento, da arte, etc. A servidão voluntária é um fato da maior importância. Quer dizer, nós não somos cativos das coisas. Nós, na verdade, às vezes somos os nossos próprios carcereiros. Não gostamos muito de pensar nessa questão, queremos sempre ter a ilusão de que nós somos livres no fundo e que todos são livres no fundo, e em nome dessa liberdade no fundo, que nós não sabemos onde está, a gente passa por cima de questões às vezes fundamentais. E há servidões voluntárias. E na verdade, a condição humana é dramática, e o teatro grego mostrou isso melhor que nenhum outro, mas Shakespeare também, os grandes autores também, porque há servidões voluntárias. Como sair disso é uma das questões mais sutis e mais delicadas que podem ser propostas para uma discussão filosófica e psicológica. Mais profundo da humanidade, eu acho. O desejo de ser irresponsável. O desejo de ser... Eu estou resumindo o que ele disse. O desejo de ser irresponsável. Eu só não generalizaria dizendo da humanidade. Eu acho que de muita gente. Certo? Porque eu acho que há muita gente que tem o desejo exatamente oposto. De tentar a todo custo uma autenticidade e uma responsabilidade, pagar um preço para isso. Uma consciência, mas o conservadorismo, né? Mas não é uma coisa, digamos assim, universal, nem de um lado nem de outro. Mas o conservadorismo social pesa muito mais do que a inovação social, mostrando que a maioria dos seres humanos de algum modo prefere a escravidão. Mas sem dúvida, por daí o desejo secundário, daí o modismo, daí a cópia do estereótipo, daí a alienação no padrão alheio. Exato. E daí a inveja desenvolvendo-se como uma forma de tentar possuir ou ser aquilo que o outro é, porque na verdade você não vê... Ou até que eu acho que ele é. Algo que eu acho que geralmente é através de uma idealização ou de uma fantasia que você trabalha o bem do outro. É só aquela mulher, ou aquele marido, ou aquele talento, ou aquela beleza que importaria. Por isso que eu a quero. E num ressentimento e numa agressividade, às vezes trágica, eu persigo o suposto bem do outro. Mas por quê? Porque, na verdade, eu não trabalhei a questão na outra direção, que é na direção de mim mesmo, na direção de encontrar as minhas fontes de desejo, aquilo que nós colocamos no começo. E aquilo que eu posso inovar em mim, que é uma coisa que eu acho que na sociedade brasileira, eu não sei, as eleições vêm demonstrando isso, né? Paulatinamente, o quanto se caminha para uma coisa cada vez mais a que já estava, o universo conhecido. Exatamente. Aquilo que já ninguém quis arriscar. Que ninguém quer arriscar. Quer dizer, houve um momento aí, não vou nem misturar com as minhas convicções políticas, mas de repente a possibilidade de se incendiar com algo novo, né? Claro. E de fazer uma proposta que vai gerar um estado novo de vida para todo mundo, é uma coisa que provoca do outro lado uma reação, de um grande pânico, né? De que isso possa acontecer, e de repente começa a se caminhar tudo ao contrário, quer dizer, não, vamos botar lá, não importa, é aquele modelo velho, é volta horrível, o passarinho, sabe né? que é ruim. Volta o passarinho. Volta tudo, tá voltando tudo. Coisas que a gente tinha uma coisa engraçada. Só uma frasinha curtinha. Dizer muito talento, ser responsável, fica um pouco obscuro. O problema é, não tenho culpa. O problema é poder dizer, não tenho culpa. Não fui eu, não é comigo. Eu cumpri as ordens. Eu fiz o que mandavam. É isto que é o desejo de irresponsabilidade, que a gente vive dizendo quem é o culpado. Então a maioria das pessoas vive pensando as mil maneiras de provar que a culpa não é dele. Eu tinha traduzido errado, então. Eu tinha traduzido que o desejo de responsabilidade era soltar as feras.
Mas eu tinha pensado que era mais em cima daquilo do que o Chiniachik tinha dito, quando falou do homem que fica lá carimbando e da mulher que quer amordaçar a família porque está enlouquecendo. Não é isso, não? Desejo de ser responsável não é nesse sentido? Eu acho que tem uma fantasia... Ou de não assumir culpas, porque essas duas pessoas iam assumir as culpas. São distintos e os dois existem. Eu acho que existe uma distorção na sociedade que é o seguinte: o sujeito ele é tão reprimido que quando ele se solta, ele tem uma crise psicótica e faz uma loucura. Então, se criou uma expectativa de que o homem livre, o homem espontâneo, a mulher livre, a mulher espontânea, eles vão fazer loucuras. E isso é uma absoluta bobagem. Infelizmente, a emoção do ser humano, que é basicamente a emoção do animal, que predomina é o medo. O coelhinho está andando na floresta, qualquer barulho, e por isso, e nós vivemos muito ainda em cima do medo. Por isso que alguém que tiver coragem é alguém especial, porque ele deixa de seguir os padrões dos animais irracionais, porque esse é o padrão de sobrevivência. Então, um homem, medo; uma mulher, medo; um novo emprego, medo. Então tudo parece extremamente grande. Mas isso é muito criado. Eu acho que seria muito importante a gente perceber, né? Por exemplo, hoje eu estou muito terapeuta. Muitas vezes no consultório o sujeito chega e fala assim: Roberto, eu tenho medo de me separar e minha mulher tentar o suicídio. Pô, mas será que ela vai tentar mesmo? Olha, não sei, ela está tão mal. Puxa vida, passa 2, 3 meses, a gente encontra, a mulher estava super feliz, ficou contente, agradeceu a ele, que bom que você terminou. E aí ele chega lá e fala: Roberto, desgraçado, ela está apaixonada por outro, e eu não quero voltar, e ela não quer voltar. Então você cria uma expectativa de que as pessoas são todas coitadinhas, quebradas, isso é mesmo. E as pessoas não vivem. Então, eu acho que isso que a gente estava falando, gente, olha, o teu desejo não vai, geralmente, machucar as pessoas, não. Elas vão ter um caminho. Muitos pais falam: puxa, eu me separei, meus filhos ficaram sem a minha presença no lar. Olha, eu falo assim, pelo menos eles viram que um fica feliz nessa história. Só o fato de ter alguém na família que tem um desejo e siga essa cauda desse cometa, eu acho que já faz bem a todo mundo. É a melhor mãe do mundo. Agora, então, vamos falar sobre inveja. Eu estava hoje vindo para São Paulo no avião, então tinha um rapaz do meu lado, eu conheço ele já há algum tempo. Ele estava me contando: pois é, passei o Natal num navio chamado Sea Goodness, que eu saí de uma ilha das Bahamas, eu e minha mulher, aí a gente saiu da ilha tal, viajamos, passamos o Natal todo nesse navio e paramos na ilha tal. Só que eu passei assim uns 10 minutos, ele contando o que ele comeu nesse navio, o que ele fez, as festas. Eu passei 10 minutos pensando se eu ia ter inveja ou não, mas eu parei para pensar. Depois eu falei: eu não quero isso não. Mas eu custei a descobrir que eu não estava com inveja dele. Porque você tem que parar para pensar se você está com inveja ou não. Porque é tanta coisa na tua cabeça que você não sabe mais o que você quer. Eu também. Então, olha aí, telespectadores. Eu já saí. Você saiu dessa? Mas tem Graças outras a coisas Deus. que até provocam Então vamos falar sobre isso: o desejo, a mídia e a inveja, tá? Tchau. É difícil saber exatamente quais são os grandes e verdadeiros e autênticos desejos. Agora vamos passar um pouquinho para a inveja, porque nem tudo é só desejo, quer dizer, só coisas boas. Tem muita inveja, muito ressentimento. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que não é que eu tenho inveja dela. Ela tem inveja de você? Não é que eu tenho inveja dela, mas que não é possível, não é possível uma pessoa que trabalha fora, tem 4 filhos, tem uma casa impecável, o carro está sempre limpíssimo, todo mundo da casa dela está sempre arrumadíssimo e não tem um fio de cabelo fora do lugar. Que não tem fio de cabelo então fora do eu lugar. trato ela bem. Um dia desse encontrei com ela fazendo Cooper. Eu digo: eu não aguentei. Porque eu suado. Sabe aquele Cooper? Eu digo: a vontade que me deu. Você não está fazendo Cooper? Que brincadeira é essa? Está fingindo que está correndo? Por quê? Porque o cabelo todo no lugar. Então não é que eu tenho inveja, mas não é uma coisa que me deixa à vontade. Não é.
Eu pensei em brigar, mas ela me trata bem. Eu pensei em não falar. E acontece isso com vocês, não? Esse tipo daquela coisa mal parada, assim, Sabe não? por que eu tenho inveja? Mas tem que ser sincera. Esse é um bom caminho. Esse é um bom caminho. Declarar invejas pessoais. Mas, como eu te falei, você tem inveja não adianta nada, porque a coisa não veio pra você. Eu tenho inveja da bunda do meu marido. Meu marido tem 48 anos. E a bunda? Ele Tá levanta, perfeita. ele vai pro banheiro e eu digo assim, não podia ser a minha bunda. Que bonitinho. É uma coisinha bem feitinha, lá embaixo, assim, durinha, né? Que eles têm a bunda deles sempre mais dura do que a nossa. Aí eu visualizo a minha, né? Graças a Deus, estou deitada. Né? A gente faz uns truques, né? É claro. A senhora, aquela não podia ser a minha? Tem. E ali você Olho com uma fica. certa cobiça. Aquela bundinha que ela casou com ele. Essa é uma boa rodada. Invejas Agora, pessoais. Tem que ser inveja. Essa inveja é sincera, tá? Eu gostei dessa Não inveja. poder É ser verdade. dele, você se casou. É verdade, mas a primeira coisa que você olhou foi a bunda. Agora, e aí? Minha. De Quando ele alguma virou, forma minha. então existe isso, Cris. E agora você sabe, Cris, a tua inveja legal. A minha inveja, olha, porque eu nunca parei pra pensar, realmente. É a primeira vez que estou pensando sobre inveja. Porque, assim, tudo que eu quis fazer, eu consegui fazer. De 2 metros de altura, sempre tem. 2 metros de altura. Quanto é que você mede? Eu queria ter 1,70. Tá vendo, tá aí, tá aí. Tá não vendo? tenho inveja, mas assim, gostaria de ter pelo menos mais 4 centímetros, que assim tá por aí trabalhando em outros lugares. Tipo a fulana, por exemplo, não tem Tipo isso, quem? não? Deixa eu ver, tipo quem? E aí? Que Agora você... tem aquelas coisas assim. Mas isso é uma coisa assim, Pular sabe? de asa delta. Eu acho que deve ser uma coisa. Eu tô pulando de paraquedas. Isso é mais um sonho que uma Né? inveja, né? Pois é, mas isso um mais sonho. Mas eu uma acho vontade, né? que é legal você... É quase sempre essas invejas são de coisas que você, óbvio, você não tem e que está muito distante de você ter. Eu não posso me imaginar lá na Pedra da Gávea me jogando lá Mas de é cima. ótimo. E a gente passa a achar que as pessoas que fazem isso, essas sim, são as privilegiadas, são as eleitas dos deuses, elas convivem nesse grande banquete com os deuses, e não é verdade, né? Você vai lá e... Mas tem gente que tem uma você sorte faz, desgraçada. Porque aquilo que você consegue com anos de esforço, o galinha tchum, já chegou lá. Porque tem gente que já nasce assim. Esse é meu problema. Quando eu falo, mas por que eu tenho que trabalhar tanto? Você fulano em 2 dias já conseguiu tudo isso, já se deu bem, já ficou rico na vida, né? Assim, Eu li um livro, umas coisas. um livro sobre Van Gogh, cartas a Theo, cartas dele pro irmão dele, né? Que tem um pedaço que ele fala assim, para certas pessoas é tão mais fácil, né? Ele, naquele drama dele, de querer pintar e ser miserável como ele era. E, então ele fala, para certas pessoas as coisas fluem tão fácil, vão mais fácil. Aí no final ele fala, mas também o caráter do indivíduo se desenvolve menos. A dificuldade tem um papel, tem um bonito papel. Ele tem o preço dele a pagar, né? Agora as invejas. Viu, José, eu gostaria de trazer para o programa isso. Eu acho que inveja, ciúmes, ressentimento, raiva, ódio, esses coloridos emocionais fazem parte das paixões. Então, essa é quase que uma contradição que as pessoas vivem. Porque quanto mais a vida estiver certinha, mais a pessoa tem paz. Mas ela tende a ficar no tédio. Quanto mais emocionante, excitante a vida, ela vai estar mais cheia de paixões. Quando ela estiver mais cheia de paixões, vai rolar tudo isso. É inveja daquilo, é ciúmes, é ressentimento. Agora, isso faz parte da própria característica de nós sermos seres humanos. Então, o pessoal que está em casa, não pensa que nós aqui, eu achei lindo a Irene falar da inveja dela. Cada um vai ter seus ciúmes. Você não conhece. A bunda do seu marido. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, isso faz parte. Eu acho que essa é uma outra coisa complicada, né? Porque também a estrutura é sempre, você tem algo errado, você não pode se aceitar, você é o errado, você é o torto. Então, acho que também esses sentimentos fazem parte da alma humana. E não tem como negar a alma humana, não tem como a gente fala, desgraçado, eu quero enforcar aquele sujeito. Pô, por que ele me fez isso? Faz parte a inveja. Agora, você só inveja aquilo que você deseja ser, porque, por exemplo, eu tenho outro exemplo de outra amiga minha, porque essa do Cooper, eu desejo ser ela. Então, eu estou juntando o desejo.
E, por exemplo, eu tenho uma outra, Eliane Meira, que é assim, ela é dona de casa, agora ela sabe tudo de tudo de tudo, entendeu? Ela não trabalha fora e sabe tudo. Então você liga para ela e fala assim, Eliane, eu queria comprar um cabide. Aí ela diz assim, olha, tem na esquina da Figueiredo de Magalhães, na Sala de Copacabana, e está num preço muito bom. Aí 2 dias depois, vem cá, onde é que compra um relógio digital? Oferta do Ponto Frio, desculpa falar o nome, mas da loja tal, está na oferta. Ela sabe tudo. E se pergunta qual é o último livro do Chiniachi, que ela diz Mistérios do Coração. Então, realmente, uma pessoa que não sai de casa e sabe tudo, aí, então, é um desejo. E aí você mistura, você idealiza? Como é que é isso? Isso faz parte de viver intensamente. Se a gente viver intensamente, então o relógio digital vai ter importância, o cabide vai ter importância. Porque tudo tem importância. Isso. Essa é uma característica das pessoas que vivem apaixonadamente. Tudo vai ter importância. Então, sabe, aquele sujeito que consegue, né, tal coisa, por exemplo, eu fico feliz de estar com o Garça aqui, que ele sempre foi meu ídolo. Eu fui cria dele. Quantas vezes eu falava assim, eu queria tanto ser que nem o Gaiaça. Tá vendo? Olha que bonitinho. Se eu fosse que nem o Gaiaça. E é algo que a gente sempre lidou bem nisso. Algumas vezes ele, cara, o que é isso? Olha, mas eu quero mesmo. Então, agora, o que eu acho que é ruim é quando a gente começa a esconder as nossas paixões, os nossos ciúmes. Então, se eu tenho ciúmes de alguém, olha, eu tenho ciúmes, por favor, não dança com esse cara que eu tô louco. As pessoas dizem, não. Não dizem, porque o protótipo, já começa o protótipo do homem macho, ele não tem essas fragilidades dos simples mortais. Não, ele vai falar, não. Normalmente ele não vai falar, por favor, querida, não dance porque eu fico inseguro. Ele vai falar, sua galinha, você que deu bola, o cara tá dando em cima porque você não presta. Quer dizer, ele não abre o coração dele, né? Esse livro, já que a gente falou, Mistérios do Coração, eu vou até mostrar aqui esse livro. É justamente os livros isso. dele são todos lindos. É uma carta de um homem, uma carta grande de umas 130 páginas, dele contando para a mulher dele os podres dele mesmo. Ele fala, olha, aquela hora eu tinha ciúmes, eu tinha aquilo, eu tinha vontade de ir embora, eu tinha vontade de te trair, de vergonha. E ele fala, olha, o que eu mais me arrependo, né, não vou contar o livro todo, senão vocês não compram, não dá certo. Então, mas aí ele fala, o que eu mais me arrependo é de não ter sido honesto com você. Não no sentido de sacanagem, mas de não abrir o coração. E eu acho que isso não é só o homem com a mulher. Eu acho que o homem ele não abre o coração para a mulher. O homem, de uma maneira geral, ou namorado, ou amante, ou marido, ele não abre. E ele abre para um outro homem? Ele tem um amigo? Eu acho que está melhorando um pouquinho, viu, ele? Está melhorando. Mas eu não sei se mulher abre para o homem também, hein? Mas de uma maneira... Mas alguém tem que abrir para alguém, senão ninguém namorava. Peraí. Mas é nessa hora... Quem abre para quem, então? Mas eu acho que é nessa hora que alguém tem que começar a abrir. E quem começa é a mulher? Sempre. É verdade. Então tá. Eu então acho que vamos fazer o seguinte. É mais corajosa do que o homem. Mas isso já é um outro canal livre, é um canal livre do amor, que nós até já conversamos sobre isso, mas podemos falar. Aí isso eu quero estar. Olha, comerciais, tá? Até já. Muito sobre todas as gradações de desejo, a dificuldade que as pessoas têm em saber exatamente qual é os seus grandes desejos. Esse é o último bloco do programa. Eu queria dizer que a TV Bandeirantes tem um programa todo dia chamado Dia a Dia, de manhã. E tem um presente, vários presentes nesse programa. Um deles é o Gaiarça, o Ângelo Gaiarça, que entra no ar por volta de 8h30, 9 horas, né, Gaiarça? Você fala sobre tudo, né? Comportamento... Eu tenho 2 dias em que alguém telefona para mim e a gente conversa. Um dia eu apresento estudos sobre angústia baseado em surrealismo, um dia eu faço comentários sobre os telefonemas e um dia sobre alongamentos, vantagem psicológica de movimentação. Maravilha. Agora, é porque eu quero lembrar bem para as pessoas não deixarem, porque tem muita gente, às vezes, há pessoas que não sabem, que, não é? De repente podem não saber que você está... todo dia, no dia a dia aqui na TV, na Rede Bandeirantes. Agora vamos falar um pouco das peças das queridas. As peças das moças. Irene, uma relação tão delicada que você está com ela em São Paulo, e aí, como é que tá? Completamos um ano agora, de uma forma muito agradável, muito boa, está lá no Teatro São Luís.
que é um teatro bonitinho, não nego, carioca, né, seu Luiz? Que é uma linda sala de espetáculos na Avenida Juscelino Kubitschek. É uma peça de relacionamento de mãe e de filha, muito simples, mas muito gostosa. Você já viajou com essa peça? Não. Mas pretende? Nós vamos ficar, acho que até 92, porque a gente fica até meados de 91 na Sala São Luís. Depois a gente começa a fazer a viagem e uma temporada no Rio de Janeiro. A Regina Braga, minha colega, diz assim, ah, meu Deus, daqui a 5 anos eu tô... Mamãe. Eu fico independente, vou embora. No final E a Regina ganhou o Prêmio Mulher com essa peça, ela está belíssima na peça. E a Esther Góes, com Não Tenha Medo, de Virginia Woolf? Estou tão curiosa para ver, deve ser bárbaro. Obrigada, eu também estou curiosa para te ver. Não deu ainda porque eu estava ensaiando. Mas você faz quarta-feira, não faz? Não, também não faz. Uma hora a gente se vê. Uma hora a gente se vê. Não Tenha Medo, de Virginia Woolf é um espetáculo que eu estou fazendo sozinha pela primeira vez, porque exatamente uma personagem que me atraía de uma tal forma. Fazer sozinha? É diferente, Nunca fiz, um desafio, esses desejos aí, essa coisa, é uma coisa nova na minha vida. Então é um trabalho que eu fiz o roteiro dele com o Elias Andreato, em que nós temos em cena fragmentos da vida e da obra de Virginia Woolf. O personagem é ela própria o tempo inteiro, o texto, na verdade, é dela, ela que se fala através de si própria ou dos seus personagens, e é um mergulho, é uma tentativa de mergulho na alma de Virginia Woolf, que é uma das pessoas mais lindas que eu já conheci através da literatura. E queria dizer só mais uma coisinha, na verdade, quer dizer, a paixão por Virginia é a paixão pela literatura também. E a gente está tentando realmente trazer, através desse espetáculo, uma revalorização, né, dos conteúdos literários, das obras mais profundas e de um encontro consigo mesmo, né, que, na verdade, está sendo muito abandonado nesse final de século. Né? Acho que o espetáculo da Irene também tem muito esse conteúdo. Você começa quarta-feira, quer dizer, quarta, quinta, sexta? Não, eu vou de quinta a domingo. De quinta a domingo, e Irene também. No Crown Plaza, no Teatro Crown Plaza. Agora eu quero falar um pouquinho do disco da Zélia, deixa eu mostrar aqui para o telespectador. Da Zélia Cristina. Da Zélia Cristina. E depois nós vamos voltar para Inveja e Desejo. Diga, Zélia, lançou agora. Isso, é o primeiro disco que está sendo pela Eldorado. Né? E foi um grande desejo meu. Né? E, bom, como diz Caetano, a gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Mas aí tem muitos desejos meus que foram colocados aí. Então vamos voltar ao tema do programa com você mesmo. Essa coisa de não saber o lugar certo onde colocar o desejo, onde colocar o quê? Toda a nossa força, a nossa mobilização. Né? É isso? Acho que, quer dizer, no caso, acho que o nome da música é Pecado Original, acho que ele estava falando desejo sexual mesmo, né? Mas acho que em todos os casos, às vezes o seu desejo é tão grande, você às vezes se sente pequeno perto dele, ou você não sabe como conduzi-lo, né? Você não sabe exatamente o que fazer. As pessoas têm medo de sonhar, é isso? Tem medo de sonhar? Sonhar com desejo? A pessoa tem medo de ser feliz também. Claro, tem. Tem, por exemplo, eu estou gravando um disco, eu canto há muitos anos, né? Fui criada em Brasília, depois vim para o Rio agora e tal. Gravei meu disco agora. E muitas coisas que estão acontecendo comigo agora, eu vi acontecerem com pessoas que eu conhecia antes. Talvez tenha tido um pouco de inveja, sim, claro. E é engraçado quando essas mesmas coisas começam a acontecer comigo, às vezes eu não acredito muito, né? Quer dizer, eu não estou sabendo o lugar certo de colocar meu desejo às vezes. Desejei tanto, por que não sou eu? Sou eu, né? E às vezes eu olho assim, tipo, pô, engraçado. E de repente as pessoas nem colocam as suas energias num desejo, porque em vez de desejar logo uma coisa enorme, fica desejando pouquinho. Pouquinho, mesquinho. Não é mesquinho. Aí acaba ficando com inveja do cara que deseja um pouco maior. Sabe assim? E muitas vezes acontece isso assim, no cotidiano mesmo. Desde da coisa mais banal até sei lá, uma viagem, um programa seu que você está pretendendo fazer, alguma coisa possível. Então tem que desejar grande. Claro. Então vamos matar cada um falando um pouquinho, um minuto, para encerrar o programa? Vamos lá, Roberto? Bom, enquanto isso eu mostro seu livro, o livro do Roberto, que ele já falou, mas legal. Eu vou mostrar. Eu tô no dia 6 de novembro, às 20 horas, no Hotel Danúbio, dando uma palestra sobre o livro novo. E vou estar lá para quem quiser bater um papo comigo, autografando o livro. Bom, gente, respeitem seus desejos e
observem se eles nascem do seu coração, porque se eles nascerem do seu coração, demora um século. Como a Zélia falou, Van Gogh demorou 2 séculos para ser reconhecido, mas um dia foi. Talvez a vida dele tenha valido mais a pena procurando fazer o que ele queria e não tendo nem o que comer, do que saciando expectativas de todo mundo. Então, acredita em você e vai fundo. E você, Cris? Basicamente, eu acho que as pessoas têm que dar ouvidos àquela vozinha que está aqui dentro, sabe? A intuição que leva você a desejar. Eu acredito muito nela. Eu vou sempre por intuição. Tudo que eu fiz na minha vida sempre foi por intuição. E sempre deu certo. As pessoas têm que ouvir isso também. Zé Américo. Bom, eu acho que há pouca coisa a acrescentar àquilo que no começo eu coloquei e que aprendi em Platão, né? É que nós somos uma encruzilhada de desejos. Há um tipo de desejo que depois foi aquele que nós trabalhamos aqui um pouco mais, que é mais no modelo do apetite, da voracidade, que pode ser uma fome verdadeira, mas frequentemente é uma fome postiça. E eu acho que o importante é que se nós somos realmente uma carruagem puxada por 2 corcéis de índoles diferentes, a gente não deixe de atender àquele que é mais exigente e que coloca o desejo aparentemente de forma mais distante, mas porque talvez seja o desejo mais verdadeiro. Aquele desejo que não é apenas um apetite imediato, mas é uma aspiração profunda. E Zélia? Bom, não tenho conselhos, assim, tudo que eu falo é sempre muito pessoal, assim, né? E esse tempo todo eu venho tentando saciar esses desejos, né? Quer dizer, um se sacia para criar muitos outros. E é isso aí. Esther? Eu acho sim que na sociedade brasileira ousar, inovar, não se conformar com o que já está, principalmente ao nível eleitoral, ter a coragem de desejar alguma coisa nova, acreditar nos valores que você realmente acredita e não nos que estão dizendo por aí, é uma coisa muito importante, né? Nada do que posso me alucina, tanto quanto o que não fiz. Diga, Irene. Pois é. Eu acho que foram ditas tantas coisas interessantes aqui a respeito do desejo e da inveja. Agora, então vão tendo os desejos, realizando ou não, a vida é curta, às vezes a vida se encarrega de não deixar que você realize seus desejos. Agora a inveja já saiu de moda faz tanto tempo. A não ser quando ele vai para o banheiro de manhã. A não ser, vamos abrir a exceção. A não ser todo dia. A não ser quando ele passa pela sua frente, cheio de graça. Diga, Ângelo Gaiarsa. Uma coisinha só. Eu acho que a inveja é uma defesa contra a admiração. Se você, em vez de invejar, você admirar, admirar quer dizer olhar para. Se você entra no olhar para, com admiração, aquilo que está lá vai se fazendo em você. Ai, será? A pessoa, olha, é o centro de metade das práticas hindus de visualização. Fique olhando para o que você quer ser, que você acaba ficando. Mas olhe com admiração e olhos abertos, e não com orgulho. O invejoso diz, o invejoso é o primeiro a dizer, imagine se eu quero aquilo. É verdade. E ele entra bem. É verdade. Bom, o objetivo do Canal Livre é sempre esse, é criar um caso na sua cabeça, né, telespectador? De hoje já está criado. Amanhã é sogra, portanto, outro caso. Tchau.